Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roberto e estamos iniciando mais uma aula de desenho técnico. Então, nessa aula vamos continuar a redação do desenho da nossa planta, só que dessa vez eu vou utilizar exclusivamente a régua, pois nem todos têm escalímetro e nem todos, alguns chegaram no meu privado, perguntaram e disseram que não estavam conseguindo fazer a redação do desenho com a régua. Além de não ter entendido completamente a relação da planta, né? Que eu tinha passado para vocês na aula anterior. E passei também no meio da semana ela modificada, com os valores alterados, já para vocês usarem a régua de maneira mais simples. Então, começando pela explicação da planta. Observar algumas coisinhas aqui na planta. Essa aqui eu mandei duas plantas juntas. Essa aqui eu já mandei ela um valor em metros, então, para fazer uma modificação para vocês verem. Então aqui está 7 metros. Na anterior estava 700 centímetros. Então era um valor, vocês teriam que alterar esse valor, né? Fazer a transformação. Então, por fazer essa transformação, ficaria um pouquinho mais complicado. No caso, aqui era 700 metros, tinha que transformar para centímetros. Ou para 700 centímetros e iria transformar para metros. Então, 700 para transformar para metro, precisa dividir por 100, aí ia ficar 7. Aqui no caso lá era 290 centímetros para transformar para metro, fica 2,90, como está aqui agora, ok? E aqui sucessivamente. Então aqui eu já botei direto em metros para facilitar para vocês. Outra coisa que eu fiz, mandei essa outra planta. Essa aqui já está os valores em centímetros para vocês colocarem na régua diretamente. Vocês pegam um valor aqui e já realiza o desenho. Como era anteriormente, Roberto? Era dessa maneira. Vamos ver aqui, ó. 7 metros na escala de 1 para 50, eu iria utilizar o nosso escalímetro, colocar na escala de 1 para 50 e ver aqui, ó. Ia chegar até aqui, ó, ia botar no desenho, na folha, iria desenhar, traçar uma reta do 0 até o valor 7, ok? Para vocês iriam fazer o seguinte, vocês iriam dobrar esse valor. Como assim? Vocês iriam, em vez de utilizar 7, vocês iriam utilizar 14 para a régua. Porque na escala de 1 para 50, para vocês utilizarem a régua, vocês sempre vão dobrar o valor. Se aqui é 7, vai ficar 14. Se é 10, vai ficar 20. Então aqui, ó, vocês podem ver. 7 iria ficar 14. Nós podemos ver aqui com o nosso escalímetro que 7 e 14, 7 no escalímetro de 1 para 50 e 14 são a mesma medida. Observem aqui, ó, o 14 e o 7 batendo certinho um no outro. Entendeu? Então é a mesma medida. Vocês iriam utilizar 14. O que facilitou agora? Em vez de vocês utilizarem essa planta aqui, vocês vão utilizar essa, que não precisa fazer essa transformação. Não precisa multiplicar por 2 para aumentar o número. Vocês vão fazer direto. No caso, lá estava 7, agora aqui já está 14 direto. Já vamos utilizar o 14 da régua. Está 5,80, já utilizo o 5,80 da régua. Não tem dificuldade. Outra coisa, eu falei que era 0,15, não é? A parede. E é 0,15. Só que 0,15 para o nosso escalímetro de 1 para 50. Na nossa régua, nós vamos utilizar 0,3, que é esse valor aqui, ó. No caso, tem o 0, aí começa a contar depois do 0. 1, 2 e 3. Então vai ser aqui essa distância, do 0 ao tracinho, ao terceiro tracinho depois do 0, ok? Vai ser a espessura da nossa parede. Beleza? Então vamos lá. Então vamos utilizar já a régua, eu acho que acredito que vocês entenderam como é que faz essa, para vocês já verem logo como é que faz a utilização. Então, primeiro que nós temos que fazer,
Vamos pegar a nossa planta e ver aqui. Já temos o quadrado foi feito na aula anterior, né? E até mais, eu dei uma apagada. Tá melhor para mostrar para vocês de outra maneira. Que é o envolto da casa. Agora vamos fazer as paredes. Então, primeiro, essa parede aqui, sabemos que é 0,3 a espessura. Então vamos fazer uma parede com espessura de 0,3 na régua. Daquele mesmo modelo anterior. Conta 0,3 e põe um ponto. Conta 0,3, põe um pontinho. Lá na frente também. O suficiente, 2 ou 3 pontos já são o suficiente. Você pode traçar com a régua mesmo. Eu, no caso, vou utilizar o esquadro para facilitar. Vou dar só uma girada no desenho para facilitar para mim, porque não vai ter espaço. Coloca entre os pontos, e aí que você visualize todos os pontos. Um ponto aqui, agora sim. E traçamos a reta, ok? Tracei a reta. Eu tracei logo ela direto, mesmo sabendo que tem uma parede aqui, tem outra parede aqui. Tracei logo direto para vocês visualizarem. Geralmente eu conto já o espaço, conto outro espaço, para não ficar esse tracinho aqui. Esse tracinho aqui que vai passar, vai ter outra parede aqui, vocês vão apagar, ok? Caso vocês façam assim. Então vamos lá. Então, vou traçar essa outra parede desse lado aqui agora. Também 0,3. Vou colocar, contar desse lado da régua, não tem problema. Fiz os pontos, agora vou traçar a reta. Então, aqui tracei a reta novamente. Então, foco. Ok. Então, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer a medida. Essa medida aqui de 5,80. Ok? Lembrando, a medida, ó, daqui para cá, 5,80. Daqui até o fundo mesmo, porque não vai contar móveis, 6,40. Daqui até aqui, 7,30. Não conta o valor da parede, aqui já é outro valor, que é 0,3. Daqui para cá, deixa eu baixar um pouquinho, 4,80.
tudo na nossa régua. E os outros, todos mais da mesma maneira. É até chegar a um obstáculo, no caso uma parede. No caso aqui, ó. 9 e 10. Daqui até esse ponto aqui, ó. Que aqui é como se fosse uma bancada. Vocês também não vão desenhar essa parte aqui, viu? Então esse ponto aqui. Aqui 2, desse ponto até esse ponto aqui. E assim sucessivamente. Então vamos lá, vou fazer a medida de 5 e 80. No caso, 5 e 80 vai ser basicamente essa distância aqui, 5. Aí vai contando, depois do 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vai ser esse valor aqui, ó, 8. Ainda tem mais um que é o 9, aí depois chega no 6 para fechar. Então vai ser esse aqui, ó. Ok? 5,80. Só perceber aqui qual lado mesmo. Nosso desenho. Esse lado aqui mesmo. Essa. Ok. Então, vou medir da parede para frente. Vou realizar a medida. Vou fazer os pontos. 2 pontos primeiro na parede. Então, traçado o ponto, vocês já podem medir também o 0,30 da parede aqui, ó. Eu medi o 5,80, a distância daqui até aqui. E pode colocar também 0,3 da parede, para fazer já essa parede aqui, ok? Agora eu vou traçar 2 pontos mais à frente. Vamos subindo para fazer essa parede. Vamos subir no 5,80, ó. Você pode ver que eu comecei aqui no início e agora eu vou para cá, para fazer outros 2 pontos aqui na frente. Então, para facilitar para a gente, já fiz aqui os pontos. Mas para facilitar, para saber essa distância daqui para cá logo, pois eu vou ter que desenhar só a parede, eu vou desenhar ela toda. Eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer a medida daqui, ó, 6,40. Se eu quiser fazer assim, boto daqui até 6,40, realizo a medida, traçando um ponto aqui, só que na nossa planta. E quando eu for traçar a reta, eu traço só a parte que é necessário, ok? Também tem outra maneira de fazer, que é a maneira que eu vou fazer. Que vou traçar, sei que daqui, ó, tá vendo essa distância daqui para cá? É 5,80, né? Ok. Essa distância aqui para cá também é 5,80. Então essas duas paredes aqui, ó, essa com essa, tem a mesma distância desta parede. Então eu posso traçar uma reta grande até o final da nossa planta, outra reta grande até o final da nossa planta, e pronto, já fiz essas duas paredes, como eu vou fazer agora e mostrar para vocês. Então já tracei os pontos, tracei todos os pontos, fiz a medida daqui até aqui de 5,80 e botei mais 0,3 aqui. Aqui da mesma forma e os outros da mesma forma. Fiz alguns pontos. Agora eu vou traçar as retas, duas retas. Então aqui pode perceber que eu já tracei a reta. Agora eu só vou apagar os pontos e vou realizar outra medida. Então agora vamos fazer a medida desse outro lado aqui, ok? Trazer esse dormitório. E já vamos logo fazer essa medida aqui todinha
essa parede por completa já da nossa planta. Então, mesmo esquema, medimos 0,3 a nossa régua, 0,3 da reta que nós traçamos para fora, para dentro do desenho, no caso. Agora vamos traçar a reta. Você percebe que eu estou cortando o vídeo para ele não ficar muito longo. Nós podemos absorver o máximo possível. Aqui temos a reta, como foi traçada. O que eu vou fazer agora? Vamos acompanhar de novo, olhar para a planta. E agora vamos fazer essa distância aqui, ó, daqui para cá de 4,80. Vamos traçar uns pontos aqui e já fazer a parede, botar mais 0,3. Vamos traçar outro ponto daqui para cá, ou se quiser direto, um outro ponto já daqui até aqui, já fazer esse traço. Então, essa distância aqui da porta, ela é de 80, 0,8 no nosso escalímetro. Para vocês, nós vamos utilizar a utilização da régua, 1,6, ou seja, 1,6 centímetros, 1,60, tá certo? Todas as portas aqui vai ter distância de 1,60, a largura, as aberturas da porta de 1,60 para a régua. Caso ficaria aqui. Vou mostrar para vocês. Detalhado. Cai aqui. Depois desse traço grande aqui, o próximo. 1,6. Ok? Então vamos continuar. Então o que nós iríamos fazer? Vamos fazer o que... Vamos fazer a medida. Essa distância aqui. Vamos colocar um ponto aqui. Daqui até aqui vamos colocar um ponto. 4,80 e outro pontinho aqui mais de 0,3. Aqui da mesma maneira e aqui da mesma maneira. 4,80 e 0,3. E vamos traçar a reta. Aqui já tracei os pontos. Posso poder até ter traçado um desse lado aqui também. Já para ficar visível onde seria aquela ponta da porta. Agora é só traçar novamente a reta. Ok? Então, já fiz aqui o desenho. Essa parte, já fiz aqui a distância de 1,6. Ok? E agora eu vou fazer a porta. Qual é o tamanho da porta, então? O tamanho da porta tem que ser o tamanho da abertura, né? No caso aqui, a abertura, na verdade, que é a porta. O que nós vamos desenhar aqui seria chamada folha da porta. O que nós chamamos de porta, na verdade, é a folha. A porta em si seria a abertura. Então, a folha da porta, vou chamar algo mesmo de porta, vai ter 1,60, pois ela tem que encaixar perfeitamente na abertura. 1,6. Então, vou fazer aqui. Então, aqui já fiz a porta. Não precisa de muito critério para fazer a porta, apenas deixo o primeiro traço de 1,6 e deixa um pequeno espaço e traça outro traço e faz o fechamento. No caso da janela, a janela também tem uma medida. E essa medida vai ser de... vamos utilizar 1,40. Ela tem várias medidas, na verdade. Pode ser 1,20,
1,40. Vai depender muito também do tamanho da janela que você vai aplicar. Também do cômodo onde vai ficar, por exemplo, a janela do banheiro. Não tem como ser uma janela muito grande, né? Na janela do banheiro, essa daí da nossa planta, nós vamos utilizar uma janela de 1 metro. No caso, vai ficar 2 centímetros na nossa planta. Então, vamos lá. Aqui vai ser um tamanho de 2,80, 2,8 na nossa régua. Então, vamos fazer o desenho dessa. Agora foi realizar parte desse cômodo. Vamos fazer a medida também. Novamente. Com a nossa régua. Tá aqui. Vamos deixar ela bem centralizada. Então, como nós vamos fazer? Sabemos que o cômodo todo ele tem 4,80. Essa distância aqui, ó, é 4,8. Que é o que nós colocamos do valor da nossa régua. Então, se nós vamos utilizar uma distância de 2,8, ele vai sobrar 2 metros. Então, ou no caso 2 centímetros. Então vai ficar 1 centímetro para cá e 1 centímetro para cá. Entenderam? Você vai medir 1 centímetro aqui, vai traçar um ponto. E medir outro centímetro aqui e traçar um ponto aqui também. E o que sobrar vai ficar os 2,80 da nossa janela. Que eu vou fazer agora. Então, vou dar uma pausa de novo. Então, ótimo. Tracei 2 pontos. Pode observar. Um aqui com distância de 1 centímetro e outro aqui com distância de 1 centímetro. Vou traçar uma reta, outra reta e traçar 2 outras retas aqui para formar nossa janela. É simples aqui. Desenho aqui essa parte que também não precisa fazer outro ponto do outro lado, não tem necessidade. E também não precisa de medidas. Só traçar as retas. Formação da janela. E aqui temos a nossa janela. Dá um foco. O foco não está pegando direito. Mas acho que vocês conseguem observar aí. Deixa eu tentar dar o foco novamente. Aí está a nossa janela. Ok? Então, pessoal, eu acho que vou ficar por aqui. Acho que a partir daí vocês já podem fazer o decorrer de toda a planta. Já podem fazer toda a planta a partir dessa parte dessa aula. Mostrei como é que faz com a régua, com os valores já da nossa planta. Lembrando, não desenhe os móveis, não precisa desenhar os móveis, obedeçam às distâncias. Também se vocês tiverem dificuldade em outra porta, não precisa desenhar, pode deixar ela também ou fechada ou com espaço vazio entre ela. E ficam por aqui, fiquem com Deus, até a próxima. Qualquer dúvida, mandem mensagem que eu irei responder. Posso até fazer um vídeo só para realizar essa explicação. Então, tchau pessoal, fiquem com Deus.